Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo com a Doutora Libido. E hoje, para falar sobre um tema que eu, você, todo mundo ama, cirurgia plástica, eu trouxe ela, que é expert no assunto, doutora Tainã Bertolo. Seja muito bem-vinda, minha amiga, nesse episódio. E a gente quer saber tudo sobre cirurgia plástica com você. E para começar, eu queria saber de você quais são as cirurgias hoje, Tainã, mais procuradas? Então, Nath, você sabia que o Brasil é um dos países que mais realiza cirurgia plástica no mundo? Ele perde apenas para os Estados Unidos. E a cirurgia plástica mais procurada no Brasil é a lipoaspiração, no público feminino, e também é muito procurada no público masculino, é a segunda cirurgia mais procurada no público masculino. Além disso, muito procurada também cirurgias de mama, a inclusão de prótese, mastopexia, no caso da mulher. No caso do homem, a correção de ginecomastia, que é quando o homem tem uma mama aumentada e aí ele procura a cirurgia plástica para fazer a redução dessa mama. Além disso, também, no caso das mulheres, a cirurgia íntima. No caso dos homens, é o implante capilar, tem sido cada vez mais procurado. E a blefaroplastia, que é a correção do excesso de pele da pálpebra, ela é tão procurada tanto para homens quanto para mulheres. Nossa, é uma gama de cirurgias, né, que a gente tem. Graças a Deus, né, minha gente, que nós temos isso. Mas, Tainã, assim, olhando no cenário atual, assim, para a mulher, seria a lipo a cirurgia mais procurada? Sim, então, a lipoaspiração, por que ela é a mais procurada? Por que ela está como primeira no ranking? Porque a gente tanto realiza a lipoaspiração isolada, de forma isolada, quanto associada a outros procedimentos, como a abdominoplastia, quanto a própria mamoplastia. E para quê? Para que a gente tenha uma melhora do contorno corporal desses pacientes. E isso é uma coisa legal, porque, assim, é uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Inclusive, eu tinha, na época que eu fiz, né, gente? Eu tenho 3 filhos e, é claro, né? Eu tenho também as cirurgias plásticas, né? E quando eu fui fazer, eu ainda não tinha noção muito bem do que fazer. Quando que a gente opta por uma lipo na mulher? Quando a gente vai optar pela abdominoplastia? Eu sei que existem 2 tipos de abdominoplastia, né? A total, que é quando a gente faz aquele corte todo, e a que a gente chama de mini, né? Qual é a diferença de uma para outra? Quando é uma, quando é lipo, quando é abdominoplastia? Então, o que vai mudar a indicação é a flacidez de pele e o acúmulo de gordura. Então, a lipoaspiração, ela trata acúmulo de gordura. E a abdominoplastia, a mini abdominoplastia, a gente tem várias técnicas, na verdade, de abdominoplastia, inclusive a técnica em âncora, que é muito realizada em pacientes pós-bariátricas. Então, isso vai depender Como é que é do essa excesso de pele. A em âncora? âncora é quando a gente tira a pele também, além de tirar de forma clássica na parte inferior do abdômen, a gente tira ali no meio do abdômen também. E aí ela fica com uma cicatriz em T invertido. Então, essa é muito utilizada para pacientes que têm muito excesso de pele, normalmente os pacientes pós-bariátricos. Então, o que vai diferenciar a indicação entre lipoaspiração e abdominoplastia, associada ou não, é a flacidez de pele, o excesso de pele que aquela paciente tem ou não. Contudo, hoje a gente tem, com a melhoria das técnicas cirúrgicas, avanço da tecnologia, hoje a gente tem o uso de algumas tecnologias, e aí a gente tem várias delas, que a gente pode estar utilizando para tratar a flacidez de pele e, com isso, às vezes, reduzir a extensão da cirurgia, por exemplo. Então, a gente usa uma tecnologia que, ela, além de auxiliar na lipoaspiração, ela trata a flacidez de pele, e aí uma paciente que, por exemplo, teria indicação de uma mini abdominoplastia, ela passa a ter indicação apenas da lipoaspiração com a tecnologia. Ou, às vezes, ela tinha uma indicação de uma cirurgia um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais de excesso de pele, e aí a gente consegue realizar
uma lipoaspiração associada a uma mini abdominoplastia. Nossa, muito legal. Então, a gente conseguiu evoluir para ter melhores resultados e ser um pouco menos invasivo nessas cirurgias. E melhorar tanto o fantasma, né, da cirurgia, que é a cicatriz, sem dúvida, né? Exatamente, que o maior receio das pacientes é sempre a cicatriz. Então, quanto mais a gente puder reduzir a cicatriz, mais satisfeitas ficam as pacientes. E, Tainã, uma coisa assim que eu sempre ouvi falar, né, é que a lipo, ela tem uma tendência a aumentar a flacidez. Isso é real? Então, na verdade, imparcialmente. Por quê? Quando a gente trata a gordura, às vezes você tem um excesso de pele. É como se você insuflasse um balão, digamos assim, e quando você desinsufla o balão, aquele balão ele tem uma flacidezinha. Então, isso acontece com a pele. Então, às vezes, você tem um excessozinho de gordura, e aí você distendeu um pouco a pele, e quando você retira a gordura, aquela flacidez aparece, né? Então, não é que ela vai dar mais flacidez, mas aquela flacidez pode se tornar mais aparente. Ela fica mais visível, então, Exatamente. né? Ah, então isso é legal deixar claro, porque, assim, muitas vezes eu escuto esse receio dela aumentar a flacidez. Então, não é bem isso. Não, ela só torna mais aparente. mais aparente, né? Entendi. Ah, Entendeu? legal. Então, tem algumas áreas, por isso que hoje, cada vez mais a gente usa as tecnologias associada à lipoaspiração, porque a gente consegue um resultado muito melhor tratando a gordura e tratando a flacidez de pele. Então, assim, na maioria das vezes, quase todos os pacientes têm algum grauzinho de flacidez em alguma região, né? Então, hoje também a gente tem está tendo uma visão mais voltada 360 que a gente fala, é visualizar os pacientes no contexto geral. Então, assim, a gente não faz mais aquela lipoaspiração restrita ao abdômen. Então, a gente vai visualizar o paciente. Então, a gente vai fazer a lipoaspiração no braço, vai fazer a lipoaspiração na coxa. E aí, quando a gente não associa a tecnologia e esse paciente já tem algum grau de flacidez ou tem bastante acúmulo de gordura, que se a gente fizer a lipoaspiração isolada, ficaria com muita flacidez e, às vezes, até precisando retirar a pele. Então, hoje, a gente tem um benefício dessas tecnologias para conseguir tratar a paciente de maneira mais completa e ter um resultado mais completo, mais dinâmico para essas pacientes. Entendi. E essa tecnologia, tá? São aparelhos, são técnicas? O que seria, assim, essa tecnologia? Então, a tecnologia são aparelhos que a gente utiliza para retração de pele, para encolher a pele, né, para tratar essa flacidez. E a gente tem vários aparelhos no mercado, tem cerca de 4 aparelhos no mercado com esse objetivo. Mas se usa antes da cirurgia? Se usa durante a cirurgia. Na verdade, assim, a gente tem os aparelhos que a gente usa durante a cirurgia, que aí a gente tem vários aparelhos com esse objetivo, e a gente também tem aparelhos que a gente pode estar utilizando fora da cirurgia. Então, dentro da cirurgia, a gente tem o laser on step, que é o que eu trabalho, né, bastante. A gente tem o Renuvium, tem o Body Tight. Então, esses aparelhos a gente usa durante o procedimento para ter um tratamento da flacidez de pele. Além desses, a gente também pode estar utilizando fora da cirurgia, a gente tem o Morpheus e tem também o ultrassom microfocado, que também trata a flacidez. Ai, gente, quero todos. Além disso, também Difícil a gente decidir, tem né, o que a gente bioestimuladores de colágeno, que a gente também pode estar associando. Então, na verdade, o resultado da cirurgia plástica, ela é uma associação de tratamentos. Então, às vezes, o paciente ele quer um resultado bom com um único tratamento, e nem sempre ele é alcançável dessa maneira, né? Ah, sim, claro. Tudo depende também, tua taxa metabólica, né? Tudo isso envolve. Exatamente. E assim, tá? Hoje a gente vai ver, assim, até pra você decidir qual lipo que você vai fazer, minha irmã, é uma novela, né? É uma comédia, né? Porque é tanta lipo, é lipo HD, é lipo, é lipo não sei das quantas. Explica aí pra gente qual é a diferença, se tem diferença, se é a mesma coisa. Tem diferença na técnica cirúrgica, tem diferença nos resultados, né? Então, talvez a tecnologia associada também. Exatamente. Isso. Então, assim, o contorno corporal ele vem evoluindo, a lipoaspiração faz parte disso para a gente ter os resultados cada vez com maior definição, um corpo mais definido, mas, porém, com naturalidade, né? Então, a lipoaspiração tradicional, ela apenas faz a lipoaspiração das regiões aspirando a gordura profunda e não define nada.
A lipoaspiração HD, além dessa gordura profunda, em algumas áreas a gente faz uma aspiração da gordura também superficial para a gente dar aqueles cavadinhos que tem no abdômen, sabe? Que dá aquela aparência mais Minha irmã. atlética. Sei, aquilo que a gente demora 100 anos e não faz na casa. Sei, minha filha, sei. Já a lipo Ultra HD é uma lipoaspiração em que a gente utiliza o ultrassom durante o procedimento e a gente visualiza a musculatura e algumas musculaturas-alvo que a gente quer fazer aumento do volume e a gente enxerta a gordura dentro dessa musculatura. Então, por exemplo, no abdômen, a gente faz os gominhos de maneira muito mais natural, como se fosse um ganho de massa muscular realmente. Então, como se inchasse ali os gominhos, ao invés de só marcar na gordura e, às vezes, acabar ficando com aquela aparência muito artificial. Então, mas isso tem prazo, assim, para ficar na pele? Por exemplo, se você... É fácil se perder esse resultado da cirurgia? Então, esse tipo de procedimento é indicado para pessoas que já têm um estilo de vida saudável, né? Então, paciente para que eles possam manter esse resultado. Na verdade, a cirurgia plástica seria apenas uma etapa para você ter um ganho mais rápido, um resultado mais rápido, ou às vezes até um resultado que você não alcançaria com aquela definição que você gostaria apenas com a atividade física. Então, a cirurgia plástica ela vem para auxiliar nisso. Mas o paciente tem que manter a atividade física regular, uma alimentação saudável. E, com isso, ele mantém o resultado e, muitas vezes, até melhora ainda mais. Porque, às vezes, ele se estimula, às vezes ele nem tem esse estilo de vida tão saudável, mas, a partir da cirurgia, ele se sente, ele tem um ganho de autoestima e aí ele busca manter aquele resultado que ele alcançou na cirurgia e melhorar esse resultado. Então, aí ele busca uma alimentação saudável, começa a fazer atividade física mais regularmente e, com isso, mantém. Claro que, se o paciente não fizer nada disso, vai perder o resultado, porque não tem como, né? Então, assim, ele vai engordar, vai perder definição, vai perder tudo. E aí é onde que a gente entra, né, amiga? Controlando os hormônios, minha gente. É preciso, amiga, né? E Thay, você falou da cirurgia masculina, né? A gente está no novembro, né? O mês dedicado mesmo à saúde masculina, saúde como um todo, né? E cirurgia plástica, ao meu modo de ver, é saúde, sim, é uma saúde muito importante, porque a autoestima, a gente já mostrou aí que a autoestima ela é fundamental para se continuar e para se iniciar e perpetuar uma vida, um estilo de vida bom, né? Um estilo de vida adequado, saudável. E você falou da ginecomastia. E como a ginecomastia é comum, né, dentro dos consultórios, quando a gente vai fazer exame físico masculino. E como é que é o tratamento da ginecomastia? Então, a gente tem a ginecomastia, ela é muito procurada. Você tem a ginecomastia verdadeira e você tem a pseudoginecomastia. A pseudoginecomastia ela é muito comum em pacientes que tomaram esteroides. Então, cada vez mais os homens praticam atividade física, acabam, às vezes, buscando esteroide para ter uma definição muscular maior e, com isso, às vezes, eles acabam tendo a pseudoginecomastia. Além disso, também existe a ginecomastia verdadeira, muito comum em adolescentes, também relacionada a algumas medicações, tá? E algumas doenças podem estar causando também a ginecomastia, que é o aumento da mama masculina. E aí, o que é que a gente tem de tratamento? Quando a gente tem pseudoginecomastia, a lipoaspiração é um tratamento excelente. Então, assim, esses pacientes... Mas é definitivo, Thay? Na lipoaspiração, quando ela é só pseudoginecomastia, sim. Né? E aí, esses pacientes já têm um ritmo de atividade física e tudo, e eles percebem aquela mama aumentada. Então, você faz a lipoaspiração, às vezes já associa uma lipo HD, uma lipo Ultra HD, e já faz o serviço completo, né? E a gente também, em alguns casos, quando a ginecomastia é verdadeira, tem glândula mesmo, como se fosse de mulher, e em menores ou maiores graus, o que é bem difícil para o homem quando ela é muito acentuada, né? Então, a gente tem que retirar realmente a glândula. Em alguns casos, quando ela é menor, a gente faz uns cortezinhos pequenos, mas em alguns casos que ela realmente é avançada, que ela chega a ter caso de ele ter praticamente uma mama feminina realmente.
E aquilo é muito difícil para aquele paciente. Sim. E acaba que, às vezes, a gente precisa fazer uma cirurgia um pouco mais extensa, com cicatrizes mais extensas, associar a lipoaspiração com a ressecção da glândula. E aí esse paciente consegue realmente ser tratado e melhorar a autoestima e o bem-estar dele. É que não é fácil, né? Eu imagino que para o homem é olhar no espelho e ver uma coisa que não pertence, Exatamente. né, ao corpo dele. Não é fácil. E assim, né? Claro, né? Eu fuçando nas suas coisas, que eu sou fuçadeira, todo mundo sabe que eu gosto de mexer nas redes sociais. E eu vi, é claro, né, gente? Essa mulher é a rainha dos cursos, né? Ela vive em tudo que é curso, né? Você quer dá uma olhada no Instagram dela para vocês verem. E eu vi que você fez um curso sobre uma técnica completamente diferente e que me chamou a atenção porque tinha lá a costal, né? E eu tenho um BO com as minhas costas, né? Eu falei, eu já vou perguntar para ela tudo sobre isso. E aí eu queria saber dessa nova técnica, como é que você trouxe pra gente. Então, Nath, como eu estava falando, as cirurgias de contorno corporal, elas evoluíram muito, né? Para quê? Para a gente ter resultados cada vez melhores. E uma das nossas frustrações era o quê? Aquela paciente que a gente fazia lipoaspiração, fazia abdominoplastia, e ela ficava com resultado limitado. Por quê? A estrutura óssea dela não permitia. Então, o tórax dela e o quadril, por exemplo, de tamanhos muito parecidos, sem cintura. Aquela paciente que a gente vulgarmente fala, aquela paciente mais quadrada, né? Sim. E, assim, é algo que frustrava, porque a gente sempre busca o melhor, a gente quer os melhores resultados, quer oferecer o melhor para esses pacientes. Então, eu fui buscar essa técnica nova, que é o quê? Que é a remodelação costal. É uma técnica interessantíssima, minimamente invasiva, ela evoluiu também. Então, assim, os pacientes, toda vez que a gente fala em remodelação costal, mas vai tirar minha costela? Não, não vai tirar a costela. Ai, não tira a costela? Não tira a costela. Que tudo. A gente, quando tira a costela, a gente chama de extração de costela. Tem a técnica também de extração de costela. E aí, depois a gente evoluiu para a remodelação, que anteriormente tinha que fazer um cortezinho, e com esse cortezinho a gente fazia, digamos, quebrava mesmo a costela, mas assim, são as duas flutuantes, as duas últimas costelas, que elas não teriam nenhuma função ali de proteção, nenhuma função maior que a gente pode estar utilizando para estar remodelando. E agora a gente faz um furinho de uma agulha, e com esse furinho de agulha, a gente consegue fazer essa fratura na costela e remodelar. E aí a gente consegue moldar essa costela para que a cintura fique mais fina. Vai ter que usar um corset, né, um modeladorzinho no pós-operatório, e aí você tem um ganho de 7 até 12 centímetros de cintura, é muita coisa. É muita coisa. Nossa, é incrível. É incrível. Tô louca para fazer em mim eu também. Eu já quero sair daqui agendada. Então, assim, é muito bom. E, assim, a vantagem é que ela é minimamente invasiva. Você faz um furinho de uma agulha e consegue fazer esse remodelamento. Mas, assim, o pré-operatório para ela é como qualquer outra grande cirurgia. A única coisa que a gente tem de diferente é que o paciente tem que fazer uma tomografia, que a gente solicita uma tomografia com reconstrução dessa parte óssea, né? Para a gente justamente identificar de maneira segura as costelas flutuantes, se não tem nenhuma alteração genética ali em relação às costelas flutuantes, e a gente poder se programar para a cirurgia. E mais ou menos tempo de cirurgia, Thay? Ela acrescentaria ali uns 30 minutos de cirurgia. Ai, nossa, coisa menos. rápida, gente. E ela pode ser feita de forma isolada. É o bendito furinho esse, hein? Você pode fazer, por exemplo, você já fez lipo e abdômen, você não está satisfeita com o resultado, você não ficou com a cintura que você gostaria, você pode estar fazendo. Ou você pode fazer associada na mesma cirurgia. Minha gente, é melhor fazer de uma vez. Mas às vezes a paciente já fez, não existia a técnica. E aí ela já fez, e agora, nossa, mas dá para melhorar. Dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Né? Não, sempre. E aí, voltando um pouquinho no assunto, sabe por quê, Thay? Eu tenho, claro, a gente lida muito com coisas muito parecidas, que é com autoestima. A gente trabalha com isso, né? E tem uma cirurgia que você falou, que é a ninfoplastia. E como hoje, assim, a gente tem muitas mulheres que sofrem, né, por diversos motivos, né? Devido, às vezes, pelo parto normal, né? Ter alterado ali toda a sua parte
a visual, né, da sua parte íntima, né, da parte vaginal mesmo, da vulva, toda a parte externa. E assim, quais são as técnicas? Tem técnica nova? O que que se pode fazer? Realmente modifica o libido, né? Modifica a libido quando se faz, porque a gente sabe que toda cirurgia que mexe nas terminações nervosas tem aquela grande possibilidade de não retornar, né, a sensibilidade. E realmente existe alguma técnica para minimizar esse efeito? Então, a cirurgia íntima, ela vem sendo cada vez mais procurada pelas mulheres. Acho que até por esse estímulo ao autoconhecimento, então elas vêm procurando mais, têm fugido um pouco do tabu, da região íntima, elas têm identificado mais esse desconforto nelas e procurado ajuda para resolver. Até mesmo porque tem algumas alterações que a própria idade causam. Por exemplo, a gente, a partir dos 35, 40 anos, a gente perde gordura em algumas áreas. E uma das áreas é a região íntima. Então, algumas pacientes buscam a cirurgia íntima, que a gente pode estar utilizando enxerto de gordura para aumentar o volume daquela gordura que você perdeu. A gente pode fazer tanto enxerto de gordura como preenchimento com ácido hialurônico também pode ser utilizado. Ali nos grandes lábios, nos né? grandes lábios. E aí já tem pacientes que, desde a adolescência, quando tem o desenvolvimento dos órgãos genitais, elas começam com um desconforto, que é o crescimento exagerado dos pequenos lábios, né? E aí aquilo incomoda a paciente, ela se sente inibida, às vezes até para ter relação sexual, e ela vai levando isso na vida, esse desconforto. Até que ela procura esse serviço, faz esse tipo de cirurgia. E o que é que isso altera em relação à libido? É ela se sentir bem, o bem-estar, a autoestima que ela ganha. Então, isso só quem é mulher para entender. Às vezes, os maridos não apoiam porque não compreendem como é se sentir mal no meio de uma relação. Ela não conseguir se soltar para aquela relação. Então, uma das maiores queixas é essa, né? E aí, a partir do momento em que elas resolvem aquela angústia delas, elas se sentem desinibidas e começam a ter uma melhora da libido, né? Com certeza, imagino. Mas e o fato de ficar, de alguma forma, perder a sensibilidade? Há esse risco? Há essa... Olha, normalmente não perde a sensibilidade, não. Tem uma alteração de sensibilidade logo no início, que, na verdade, até aumenta a sensibilidade, você fica mais sensívelzinha nos primeiros dias, e aí depois, aos poucos, vai retornando a sensibilidade. E é uma coisa que você comentou uma vez comigo, não foi hoje não, já tem um tempinho. Você até falou assim, inclusive é uma cirurgia tão tranquila que muitas vezes o procedimento, alguns procedimentos é feito inclusive dentro do consultório, não precisa nem necessariamente, né? Claro, dependendo do que vai ser feito, não precisa estar dentro de um centro cirúrgico. Exatamente, são procedimentos que a gente considera procedimentos ambulatoriais. Paciente, como ácido hialurônico, talvez? Como ácido hialurônico, até o enxerto de gordura, às vezes a gente consegue fazer, até a redução dos pequenos lábios, dependendo da situação, a gente consegue fazer. Que legal. E aí esse paciente consegue estar retomando precocemente as suas atividades, tomando todos os cuidados que for orientado. Mas é uma cirurgia de pós-operatório bem tranquilo. E para você ver, né? Tem tanto tabu ainda, um procedimento que é simples, né? Uma cirurgia ali que você pode resolver ali dentro do teu consultório. Você vai lá, fica 1 hora ali dentro, tchau, fui, né? Já sou outra mulher. Exatamente. Que legal, gente. A tecnologia da cirurgia plástica, ela encanta, né? Ela é encantadora. Eu acho que isso define vocês serem tão apaixonados. Porque você transforma esses pacientes, né? Não é só a questão física que está envolvida. Então, a cirurgia plástica ela vai além. Ela envolve bem-estar como um todo. Então, você faz a cirurgia física, né? E esse paciente tem um ganho físico e, com isso, ele acaba tendo um ganho de autoestima e, com isso, o bem-estar, né? Muito legal. Então, é encantador realmente. E assim, Thay,
para que as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Imagino que todo mundo que esteja ouvindo tenha vontade de fazer algum procedimento plástico, né? Não tem boca. Todo mundo Sim. tem. Não tem quase. Quem não tem é porque não tem coragem de falar que tem, né? Principalmente as mulheres, né? As Principalmente. mulheres. Mas, assim, a cirurgia plástica, ela tem alguma contraindicação? Tem algo que possa, olha, para tal coisa não dá para fazer e tal? Tem. O paciente tem que estar bem de saúde, tem que ser saudável, né? Tem que estar com peso dentro do normal, não pode pacientes obesos são contraindicados a fazer procedimentos estéticos, né? E ele tem que passar por toda uma avaliação pré-operatória, né? Então, às vezes, algumas comorbidades são contraindicadas, algumas comorbidades que são doenças, né? Então, comorbidades são doenças, então, algumas doenças contraindica a cirurgia plástica, outras doenças bem controladas, pode-se fazer o procedimento normalmente. Quais são as, assim, que contraindicam? Contraindicaria cardiopatias descompensadas. Todas elas que estejam descompensadas, né, Thay? Uma hipertensão descompensada, Exatamente. o anestesista vai barrar essa cirurgia, Exatamente. Não tem jeito, né? Não vai passar. Uma anemia ali também. Então, isso é outro ponto muito importante das cirurgias. Não só do pré, mas do pós, né? Do pós-operatório, exatamente. Porque é uma cirurgia que o paciente ele tem que estar em bom estado de saúde para realizar. Você tem perda de sangue durante o procedimento. E para você se manter estável, você tem que estar preparado para isso. E eu vejo assim que às vezes tem paciente que vai fazer o procedimento plástico e que nem imagina que assim tem um hematócrito lá embaixo e a gente fala, não, conversa lá, tem que dar tá tudo bem, né? Tem que dar uma aumentada aí nesse hematócrito. A gente tem que explicar para a paciente que vai perder sangue, que para que ele fique bem no pós-operatório a gente tem que compensar isso. É uma cirurgia eletiva, é uma cirurgia que tem que ser preparada para isso. Então, assim, diferente de cirurgia de emergência que a gente vai operar de qualquer maneira. Sim, claro. Mas cirurgia plástica é cirurgia eletiva, cirurgia que a gente tem que programar. Você vai programar data, esse paciente vai se programar para essa cirurgia, vai se preparar para essa cirurgia. Por isso, até que eu sempre oriento esses pacientes procurarem o atendimento com cirurgião plástico com antecedência, né? Porque com antecedência ele vai receber todas as informações relacionadas à cirurgia, pré-operatório, pós-operatório, e com isso ele vai poder se planejar para isso e se preparar. Então, não é algo que eu vou chegar e vou operar de qualquer maneira. Não é assim que funciona. E você indica, assim, mais ou menos quanto tempo, Thay, para procurar o cirurgião plástico? Quanto tempo antes da data definitiva mesmo para operar? Eu indicaria pelo menos uns 3 meses, no mínimo, ali. 90 dias, pelo menos uns 90 dias. Para que faça os exames pré-operatórios. Caso tenha alguma alteração nos exames pré-operatórios, a gente possa estar compensando esse paciente para se preparar para a cirurgia. Então, tem muitos pacientes que eles procuram a cirurgia plástica, por exemplo, no período de férias. E aí eles querem aquela data determinada ali, início de férias, para aproveitar para ter um tempo de recuperação pós-operatória. Então, eles precisam estar preparados naquela data. E se eles não tiverem, infelizmente, a gente não consegue realizar. E eles têm que ter essa consciência, né? Então, a gente precisa de tempo para preparar esse paciente para que ele esteja bem. Apesar de a maioria desses pacientes serem pacientes jovens, que não têm doenças associadas, mas, às vezes, pode ter alguma alteração, pode ter uma anemia, por exemplo, que aí a gente tem que corrigir a anemia antes de fazer a cirurgia. Então, assim, tem alguns fatores, ou, às vezes, uma glicemia ali também descompensada, um açúcar ali no sangue que está aumentado. Então, a gente tem que vai dificultar na cicatrização, né? Justamente, vai dificultar na cicatrização. Então, são esses pequenos detalhezinhos que a gente tem que fazer ajuste para que esse paciente tenha a melhor evolução possível e ele depois fique satisfeito sem nenhuma intercorrência. Eu acho que um ponto bem crítico e um ponto para ser falado é principalmente hoje nós temos aí uma população praticamente obesa, né, Thay? Nós temos aí 70% da nossa população ou ela está obesa ou ela já está sobrepeso, né? Então nós temos assim é um diagnóstico, é uma doença que realmente pegou, né?
E o que a gente vê junto com a obesidade, com o sobrepeso, é a resistência insulínica. Não tem como fugir dela, né? Resistência insulínica, né, é aquele momento que a gente tem ali uma dificuldade da insulina, que é o hormônio, né, que coloca o açúcar dentro da célula, que vai diminuir a quantidade de açúcar do teu sangue, né, que é o que a gente realmente mede nos exames, né, de sangue. Então, e eu fico pensando para vocês, que desafio é quando vocês têm um paciente que, obviamente, tem a resistência insulínica, por mais que ele não seja obeso, mas o sobrepeso, né? Vocês Sim. operam sobrepeso, né? E o paciente mesmo, que tem ou diabetes tipo 1 mesmo, ou tipo 2, né? Então, que desafio que é para a cicatrização? Tem alguma sugestão, alguma orientação para esses pacientes que já estão, né, numa fila para fazer alguma cirurgia? Não só uma cirurgia plástica, mas qualquer cirurgia que tenha cicatrização envolvendo. Então, esse paciente ele vai ter que procurar um profissional qualificado para estar preparando ele nesse sentido. Então, para ele ter tanto atividade física, vai procurar fazer atividade física, ter uma perda de peso e algumas medicações que podem estar sendo utilizadas para melhorar essa resistência insulínica e esse paciente se preparar para a cirurgia. Em relação à obesidade, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque as pessoas, às vezes, confundem um pouco. A cirurgia plástica ela não trata obesidade, né? Então, a gente precisa que esse paciente chegue num peso adequado para que a gente possa realizar a cirurgia plástica. E isso não é só por questão estética, por questão de diminuição de risco da cirurgia e do pós-operatório, de complicações na cirurgia e pós-operatório. Então, esse paciente, a obesidade é considerada doença, né? Então, por isso é contraindicado a gente operar um paciente obeso. Por isso, esse paciente precisa emagrecer. Então, às vezes, quando esse paciente procura o nosso atendimento para fazer uma cirurgia plástica e a gente orienta esse paciente a emagrecer, às vezes eles ficam chateados com a gente como profissional, achando que a gente não quer simplesmente realizar, porque é algo estético, aparentemente algo simples. E não é. A cirurgia plástica é uma cirurgia extensa, é uma cirurgia que ela mexe muito com a fisiologia desse paciente. Então, esse paciente ele tem que ser preparado para isso. Então, esse paciente ele tem que buscar, primeiro, um estilo de vida, até mesmo para que ele possa manter esse resultado, ele precisa buscar um estilo de vida saudável. E, assim, é muito legal quando o paciente consegue fazer isso, quando a gente orienta e o paciente realmente busca essa melhora na qualidade de vida dele. Então, assim, a gente está buscando, lógico que tem a relação estética, tem, mas a gente também está buscando qualidade de vida, está buscando bem-estar. Isso envolve você ter um estilo de vida saudável, você ter um peso mais adequado para a sua situação. Porque eu imagino também que frustração que é, tá? Porque quando você busca uma cirurgia plástica, você tem você visualiza ali, né? Você visualiza ali tal pessoa que você olha e fala, eu quero ficar igual fulano. É óbvio que a gente não vai ficar igual, né, gente? Mas a gente visualiza, essa é a verdade. Então, a gente projeta, a gente tem... E eu imagino o tanto que é frustrante você fazer um procedimento como uma cirurgia plástica, porque a gente sabe que cirurgia plástica é um momento, assim, é um divisor de águas, né? Tanto para o lado positivo, que, graças a Deus, para muita gente, a maioria das pessoas vem um lado positivo, mas também, se não for adequadamente, é uma frustração muito grande. Pode te prejudicar da saúde mental, a saúde corpórea, sim, em grandes tensões, né? Então, eu fico pensando, eu sempre falo que a mudança antes da cirurgia, de qualquer cirurgia, mas principalmente da plástica, é isso mesmo. Inicia na cabeça, na parte mental, você trabalhar, você entender que você precisa mudar, né? E mudar mesmo, é estilo de vida, é você entender que você é movido a metabolismo, você entender o que é déficit mesmo metabólico, repor o que tem que ser reposto, né? Porque eu vejo assim, vou fazer uma lipo, mas e aí a vitamina D sua? Como é que tá? A sua vitamina B12? E aí a parte... Então, há uma diferença. E quando você busca, eu percebo que as pessoas que buscam essa parte, porque a pessoa condena muito, sabe? Porque esse povo só pensa em estética. Mas eu percebo que as pessoas que
vêm para a estética mesmo, elas acabam entrando muito para a saúde, porque elas se apaixonam, elas se reapaixonam, elas se conectam consigo. Então, há esse nicho da estética que a gente observa, nós que lidamos com a parte de saúde, mas também lidamos visualmente com estética, né? Porque, assim, eu, apesar de trabalhar com a parte de hormonologia dentro, né, dessa linha, eu trabalho, mas eu vejo também o que ela promove esteticamente no paciente. Não me procuram por estética, mas ela promove os efeitos estéticos. E você vê a mudança do paciente naquele momento. Você vê que há uma diferença em tudo, no aspecto do sorriso, do olhar, né? E assim, como a cirurgia plástica nos ajuda também a melhora da libido. Sim. Né, Thay? Porque eu vejo, assim, tanta gente que acha que tem um problema crônico da libido e, na verdade, assim, a autoestima... você, melhor do que ninguém, pode dizer, assim, você deve ter vários relatos de mudanças mesmo, de paradigma, e dizer assim, nossa, antes eu achava que eu era frígida, hoje eu vejo que eu não era, né? Então, você tocou em vários pontos super importantes na cirurgia plástica. Um deles é a questão da projeção, né? Que foi um dos pontos que você tocou aí inicialmente, que a gente acaba, lógico, imaginando como é que a gente vai ficar depois de uma cirurgia plástica. Contudo, a gente tem que pensar que esse paciente tem que ter uma expectativa realista. Então, cada caso é um caso, cada cirurgia é uma cirurgia, vai ter um resultado diferente. E a gente vai sempre buscar alcançar o melhor para aquele paciente. Então, a gente sempre fala, é a sua melhor versão, né? Então, é a sua melhor versão, não é a melhor versão do outro. Então, esse paciente, quando procura cirurgia plástica, ele tem que ter essa consciência. Então, às vezes, tem várias amigas, fazem a mesma cirurgia, fazem mama ou fazem lipo. Mas por que a minha mama ficou assim, a da fulana ficou assim? Então, assim, cada mama vai ficar de uma maneira diferente, não vai ter uma mama exatamente igual, mesmo sendo realizada com o mesmo cirurgião. A mesma coisa, a lipoaspiração, as cirurgias de contorno corporal no geral, porque cada pessoa tem uma estrutura corporal diferente, né? Então, e essa questão da libido, da autoestima é muito importante. Então, desmistificar um pouco a cirurgia plástica como apenas estética, né? Porque essas pacientes, elas têm um ganho de autoestima muito grande, uma transformação após a cirurgia plástica. E, com isso, melhora o bem-estar delas, é claro, né? Então, assim, eu tenho várias pacientes, justamente que você falou, atendi uma paciente obesa há alguns anos, e essa paciente foi na primeira consulta, e eu orientei, conversei, falei que precisava perder peso. A paciente ficou triste, ficou chateada. Para mim foi uma consulta muito difícil, porque é difícil você, às vezes, estar frustrando o sonho de alguém, né? Então, eu acho que esse é o lado mais difícil, mas a gente tem que fazer da maneira correta, no momento correto. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Cirurgia plástica, ela tem que ser feita da maneira correta, no momento correto. Então, às vezes, não é o seu momento, mas vai chegar o seu momento. E você tem que se preparar para isso. E a paciente emagreceu com atividade física e dieta, né? Melhorou a qualidade de vida dela, emagreceu na época, acho que em torno de uns 30 quilos, e a gente conseguiu realizar a cirurgia dela. Boa. Fizemos até a cirurgia combinada, mama lipo abdômen, a mama sem prótese, e depois, assim, relato de amigas dela chegando comigo para falar, nossa, mas fulana mudou muito, fulana, você vê brilho nos olhos. Isso, na verdade, até no pós-operatório a gente já identificou que antes da cirurgia era uma pessoa mais retraída e, de repente, brilha, né? Eu até brinco que a cirurgia plástica é um processo como se fosse um casulo, um processo da borboleta ali, que até brinco, né? Inicialmente era lagartixa, depois ela vai para o casulo, que é o período da cirurgia plástica, né? Que não é um período fácil também. Por isso que o seu símbolo é borboleta? É por esse motivo. Que lindo, tá? Justamente por isso, como símbolo de transformação. E, de repente, ela desabrocha como borboleta. E aí... E ela pode voar, né? E voar, pode sonhar. Justamente. Então, por isso é o meu símbolo e é realmente algo que eu acredito. Que lindo, gente. Ai, achei lindo. E eu não perguntei para ela. Claro, a gente é muito amiga e eu nunca perguntei o porquê da borboleta, né? E ela falando agora. E faz todo sentido. Tá, e
É um assunto assim que eu acho que a gente poderia ficar o dia todo, a semana inteira falando sobre isso, porque são assuntos intermináveis. E as dúvidas são realmente assim, são muitas dúvidas e muitos medos e muitos mitos, muitas verdades, né, que a gente tem. Mas para finalizar o nosso assunto, o nosso bate-papo de hoje, eu queria só te perguntar uma coisa, porque eu vejo que existem duas linhas de cirurgia plástica. Umas que fazem mama, abdômen, lipo, tudo junto na cirurgia, que eu sei que você é dessa linha, porque eu conheço as suas cirurgias, né? Inclusive, né? Você já operou familiares meus, né? Sim. E eu sei que existe a outra corrente que não defende fazer mama, abdômen, defende fazer separados, Procedimentos isolados. isolados. Então, na verdade, isso tudo depende. Mesmo eu avalio o paciente para ver se realmente pode ser feita uma cirurgia combinada. Então, depende de caso a caso. Então, a gente avalia qual o tempo, qual o grau de dificuldade que a gente tem na cirurgia de mama, na cirurgia de lipo, na cirurgia de abdômen, e como é que ficaria isso de maneira associada. E aí, sim, a gente avalia se pode se associar ou não. Então, algumas cirurgias eu também contraindico. Por exemplo, às vezes a paciente tem uma mama que a gente chama de gigantomastia, uma mama muito grande, que a gente precisa reduzir. É uma cirurgia que demanda tempo, é uma cirurgia que ela é uma cirurgia um pouco mais complexa. E aí ficaria difícil eu associar com uma lipoaspiração abdominoplastia no mesmo procedimento. Agora, uma paciente que é magra, e aí a gente vai fazer uma lipoaspiração de definição associada com uma inclusão de prótese, ou ela tem uma flacidezinha de pele, mas é uma flacidez pequena, que a gente vai fazer uma mastopexia, mas nada muito extenso, a gente já pode associar. Então, tudo depende do paciente, da idade do paciente, da Se tem saúde do paciente, se comorbidades, tem né, comorbidade, se não tem comorbidade, e dessa questão de cada procedimento que a gente vai fazer nesse paciente. E aí a gente avalia a possibilidade de fazer isolado ou de indicar realmente fazer tudo associado. Ah, legal. Porque Entendeu? às vezes a gente vê, né, alguns profissionais defende um lado, defende outro, Sim. e eu acho agora você falando realmente faz todo sentido. É uma avaliação. É uma avaliação. Não existe um linha ou outro. Não existe o absoluto. Eu nunca vou fazer isso, eu sempre vou fazer Não, isso, exatamente. né? Aqui na medicina a gente fala que não Não existe isso, né, o absoluto. nem sempre nem nunca, Nem sempre né? nem nunca, Então, mas assim, e por isso que a gente, às vezes o paciente, por exemplo, manda uma mensagem via Instagram, querendo saber de orçamento de um procedimento. E é por isso que a gente fala, não tem como. Não tem, você tem que Não avaliar. tem como, eu preciso avaliar se é aquele procedimento mesmo que ele precisa, né? Que ela está procurando. Às vezes o paciente acha que ele tem indicação de um procedimento, já aconteceu isso várias vezes. Às vezes o paciente, ela teve 3, 4 gestações, e aí ela diz que ela quer fazer lipoaspiração, e a paciente tem flacidez de pele no abdômen, a paciente tem indicação de fazer abdominoplastia. Então, assim, quando elas me procuram em rede social, eu sempre falo, a gente precisa fazer uma avaliação. E quando a gente fala isso, não é porque a gente quer forçar a avaliação, é porque a gente só consegue determinar um plano cirúrgico a partir de uma avaliação. E a partir desse plano cirúrgico, sim, a gente faz um orçamento para aquela paciente específica. Então, cada paciente, elas têm que entender que cada paciente é uma paciente específica, individualizada, com suas diferenças de corpo, de estrutura, de expectativas, de idade. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, né? E para realmente poder fazer um planejamento cirúrgico. Então, a avaliação é super importante. E eu até falo, né? Eu até brinco com algumas pacientes que querem fazer cirurgia. Eu até falo, gente, lembrando que a cirurgia plástica, você não tem que só fazer o orçamento da cirurgia em si. Existe o pós também, né, Thay? Que o pós, eu brinco, ele é 70%. Nossa, o pós-operatório é cirurgia. super importante. Eu sempre procuro orientar já a paciente na primeira consulta, de que não é apenas a cirurgia, né? Então, ela tem as drenagens pós-operatórias, cintas, medicações que a gente utiliza para cicatrização, medicações para vascularização e inúmeras
cuidados que ela deve estar tendo no pós-operatório. Por isso que eu falo, tem que se preparar. É um tem que ir preparo. numa consulta ali previamente para que você possa receber todas as orientações e se preparar. Gente, olha, gente, a agenda dela é lotada, tá, minha gente? E aí eu vou encerrar aqui, porque ela tem aí uma consulta agora. Tá me esperando, eu falei, não, eu vou só gravar, vou ali com uma amiga minha, só gravar um podcast, já estamos chegando. Viu, gente? Ela veio. Viu, credibilidade para você, amiga. Obrigada, amiga, mas você sabe. Me prestigiar, eu agradeço, viu? Esse Nós momento que agradecemos. é muito importante, tanto por poder ter a oportunidade de estar falando sobre um assunto que eu amo de paixão, literalmente, que é a minha vida, que é a cirurgia plástica, principalmente a cirurgia de contorno corporal, esse ganho de autoestima, tudo. Então, assim, tudo que envolve a cirurgia plástica e bem-estar, para mim, é apaixonante, né? E poder estar aqui com você significa muito para mim, que é uma pessoa incrível, uma médica incrível. Ai, né? obrigada, amiga. E, assim, torço muito, estou aqui para dar todo apoio. É verdade, ela sempre me apoiou, viu? Desde o início, ela sempre esteve comigo. Eu tenho muito que agradecer. E te admiro muito como profissional. Então, para mim, é muito importante a gente poder estar falando de um assunto tão importante e eu poder me sentir tão à vontade com você. Ai, aqui. que bom. A gente fica um pouco nervoso, não tem jeito, né, gente? Por mais que a gente fala assim, e tal, todo mundo é desinibido, é nada, tem as suas dificuldades, né? Mas eu agradeço muito de coração a todos vocês que ficaram até agora aqui com a gente e espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, gente, vocês coloquem no comentário que a doutora Tainã vai estar lá respondendo a todos vocês. Tá bom? E agora, doutora, para se despedir, eu queria que você falasse pra gente como que as pessoas te encontram, as suas redes sociais, o seu telefone, a sua clínica, para que essas pessoas possam chegar até você. Tá ótimo. Então, o Instagram e Facebook é doutora.tainã.bertolo. Tem o da clínica também, que é clínica doutora.tainã.bertolo. E o telefone para contato é o 069 99215 9609. Então, para quem quiser estar entrando em contato, pode entrar em contato conosco, que também é um canal aberto para a gente estar tirando dúvidas. Caso vocês queiram entrar em contato comigo no Instagram, sempre respondo aos meus seguidores com maior atenção, com maior satisfação. Então, estou aberta a atender todos que me procurarem nessas E você faz consulta redes. online, né, Thay? Faço consultas online também, então tenho bastante procura de consultas online, tanto do Brasil, de outros estados, quanto do exterior também. Então, várias pacientes procuram para fazer esse atendimento e depois vim realizar a cirurgia aqui em Porto Velho. Ai, que coisa boa, gente. A mulher para o mundo. Nossa, com certeza. Gente, então... Prazer. Um beijo. Obrigada, viu, por estarem com a gente até agora. Satisfação. Obrigada, amiga.